tarde, meninas. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra Camar, agora eu acertei, que tá em dúvida sobre os pincéis que a gente deve usar pra fazer maquiagem, certo? Eu particularmente atualmente só tô usando 5 pincéis, que são os que pra mim estão fazendo assim a maior diferença, certo? Eu vou mostrar pra vocês. Mas antes eu vou dar uma dica também para vocês, quem quiser comprar. É baratinho o conjunto de pincéis, certo? Eu uso esse aqui da Miss Fanny. Ele tem aproximadamente 22 pincéis. Tem alguns aqui do kit que não são deles, que são os individuais que eu comprei para fazer a diferença na maquiagem. Eu não uso todos, só uso os básicos da Miss Fanny, que eu vou passar para vocês, que vocês podem estar comprando, certo? Para não... Vocês não podem deixar de ter eles, certo? São os fundamentais. Esses aqui, vocês tendo, vocês já conseguem fazer qualquer maquiagem que vocês quiserem. Qualquer tutorial da internet vocês conseguem fazer com eles, certo? Os primeiros pincéis que eu aconselho você a ter, os básicos, é um pincel para blush, certo? Esse, ou pó compacto. Esse aqui, eu acho que é o de pó. Deixa eu ver aqui. É o de pó. O de blush, ele é um pouquinho menor, certo? Se você comprar esse de blush ou esse de pó, você consegue fazer a maquiagem tranquila, certo? Por quê? Tanto com esse ou esse, você consegue aplicar o pó e o blush normal. Esses dois pode dizer que tem função dupla para blush e pó compacto, certo? Não tem diferença. Você não precisa estar comprando. Vocês não precisam estar comprando assim. O meu kit veio com um de cada, um de blush e um de pó. Mas eu vou confessar que eu uso mais o de pó do que o de blush, certo? O de blush tá novinho ainda, o de pó já tá querendo soltar alguns pelinhos aqui, de tão usado que já tá. O outro pincel que vocês têm que ter, eu particularmente tenho dois, deixa eu ver se eu acho o outro fácil aqui. É o chamado pincel língua de gato, que também é o de base, certo? Esse também é o língua de gato, só que esse é mais grosso e esse outro é o mais fino. Eu gosto do mais fininho pra mim, eu já acostumei com ele, foi o primeiro que eu comprei, eu não consegui encontrar dele fininho de novo da Belize, certo? São todos dois da mesma marca e veio com essa diferença. Esse aqui é muito bom, ele é mais grossinho, pra quem gosta de uma coisa, de um pincel mais firme, certo? Mas não faz diferença, ele é molinho também, o outro também é molinho, tá? Eu consigo utilizar os dois, ó, certo? Esse aqui eu acho que eu paguei uns 14, esses dois aqui, paguei R$14 cada um, certo? Tem individual, só vende individual. Outro pincel que vocês têm que ter é o pincel de sombra, certo? Na verdade é esse aqui, ó, o pincel de sombra, tá? Ele tem vários tamanhos. Tem nesse tamanho aqui também, ó, maior, tem o menorzinho. Os dois juntos para vocês verem a diferença de um pro outro, certo? Esses dois aqui, esse aqui, ele tem uma função diferente, que é ele também esfuma a sombra. Não sei se dá pra ver aqui. Tá de ponta cabeça. Ele esfuma a sombra. Ele tem a pontinha fina, bem fininha. A espessura dele é mais fina. Quando ele vira praticamente um pincel de esfumar, que é a função desse redondinho aqui, tá? Você consegue aplicar sombra com esse aqui também. Se você não quiser comprar esse de esfumar, você pode comprar esse aqui, que tem a função dupla, que tanto esfuma quanto aplica a sombra, tá? Eu não gostei desse redondinho, porque ele
pra mim ele é muito fino, ele é muito, não posso dizer, pra sombra ele é muito preciso, muito reto, muito, não tem muita opção, né? Você tem que ficar fazendo movimentos circulares para ele subir um pouquinho da linha do côncavo. E eu não fui muito com a cara dele porque é muito trabalho para um pincel. Esse aqui é melhor porque, além de ele ser mais fininho, né, na espessura, assim, um achatadinho, ele tanto aplica sombra quanto esfuma. Só você pode aplicar a sombra com ele nessa posição, certo? Retinho assim. Ou, se você virar, né, para esse lado aqui, você consegue fazer o efeito esfumado e já consegue subir para cima do côncavo, a parte de cima do côncavo, sem tá se matando para fazer aquela... Você tá perdendo muito tempo. Ó, eu quero pedir desculpa para vocês que estiver dando sombra, é porque eu tive que arranjar um jeito aqui de colocar minha luz, certo? Porque o meu quarto sem luz é horrível. E o que acontece? Ele acaba ficando escuro e ninguém enxerga nada. Eu vou tirar aqui a luz só para vocês verem como fica sem essa luminária. Certo? Ó, não testa para fazer a iluminação, fica muito escuro e para maquiagem fica uma droga. Certo? Aí eu peço desculpa para vocês se tiver aqui, a minha mão estiver passando muito estiver dando sombra, passando muito aqui perto da luminária, certo? Desculpem aí, mas é por conta disso que tá tendo essa sombra. Tô explicando para vocês. Outra pincel que vocês têm que ter, certo? É um pincel de precisão. Voltando ao assunto, né? É um pincel de precisão. Ele é bem fininho. Então, a cerda dele é bem fininha. A largura também é bem fina. Ele é um pouco mais largo, ó, que o pincel de base. Tá? E como o nome dele mesmo já diz, é precisão. Se você quiser dar uma finalizada lá na sua sombra, quando você fizer a sombra Quando você fizer a aplicação do côncavo, da sombra preta, você achou que ficou muito estranha lá na linha, ficou mal feita, se quiser dar uma melhoradinha, você vai lá com a tinta, você vai lá no pincel, certo? Você vai lá na sombra, vai lá no côncavo, dá aquela precisãozinha, dá aquela finalizada com ele. Ou se você quiser dar um toquezinho de preto no canto aqui do olho, você pode dar também, tanto no interno, quanto no externo, quanto no interno. Ou fazer aquele delineado aqui abaixo da linha do olho, certo? Na parte inferior. Dá pra fazer do mesmo jeito. Desculpem a sombra, tá? Até mesmo esfumar o delineador também dá pra fazer com ele. Outro pincel é o chanfrado, que ele tem essa pontinha aqui, ó, cortada em diagonal. Ele serve para fazer a correção da sobrancelha, ou se você preferir, fazer a parte de baixo do esfumado do côncavo, certo? Ou até mesmo ele também pode ser usado para fazer a precisão do pincel de precisão, se você quiser, tá? Isso aí é a opção de vocês. Vocês podem ter só o chanfrado para essa função do pincel de precisão, certo? Ou você pode usar tanto para fazer a finalização, como pincel de precisão, ou para outras coisas que vocês quiserem, assim, dar mais, como posso dizer, um melhor acabamento, você pode fazer com ele também, com pincel chanfrado. O pincel de corretivo, certo? Você pode ter nesse tamanho, ou nesse tamanho aqui, mais fino, certo? Não importa. Esse aqui é o pincel de sombra que eu utilizo, que eu uso ele para corretivo. Se você tiver um pincel assim de sombra, você pode usar ele mais fininho, você pode usar ele como esse pincel de corretivo aqui, tá? Sem problema nenhum. Tem a mesma função, aplicar o corretivo em cima, espalhar o corretivo embaixo, fazer aquele triângulo invertido. O pincel de corretivo também é bom,
Mas ele também pode ser substituído por um de sombra um pouquinho mais estreito, certo? Mais larguinho, mais estreito. Pode substituir sem problema nenhum. Geralmente eu uso esse aqui, o pincel de sombra, como um pincel de corretivo. Esses dois aqui são opcionais, tá? Vocês têm, se vocês quiserem. Se não quiser, não tem problema, porque tem um lápis de boca que vai servir para a mesma função. Então, dependendo do corretivo que vocês forem comprar, vocês conseguem comprar ele. Já vem, corretivo não, delineador que vocês forem comprar já vem com ele, certo? O lápis de pincel de delinear boca, que também pode ser usado como delineador para corretivo. Correção, corretivo não, delineador em gel, certo? Existem algumas marcas no mercado que não vêm com o pincel de delinear, o delineador em gel. Então, você pode comprar esse pincel à parte, se não quiser usar para delinear a boca, certo? Você pode usar ele para delinear o olho. O traço dele é bem fininho, ó, bem fininho. A tela tá grande, mas ele é fino, ó. Aqui, ó, bem fininho, tá? Então, dá para você fazer um delineado bem interessante. E dependendo do pincel, né, dá para fazer o puxado do gatinho. Esse outro que também é opcional, que é o lápis de boca, que ele é um pouquinho mais fino, tá? Se você quiser ter ele, você pode ter também, que ele é só para aplicar batom. É opcional. Esses dois aqui são opcionais, tá? Esse aqui vai ser fundamental se você comprar um gel, um delineador em gel que não tenha o pincel. Aí você vai ter que ter ele. Caso você utilize um da Mary Kay, que já vem com o aplicador já do gel, do delineador em gel, esse aqui acaba sendo dispensável, né? E se você, quando acabar o delineador em gel da Mary Kay, quem usa, né, cuidando bem do pincel, você não precisa estar... você pode comprar outro delineador de outra marca, que não tem e utilizar o pincel do mesmo jeito, certo, gente? Esses são os pincéis que eu recomendo. Mas assim, esses dois são opcionais. Esse aqui você pode ter, o chanfrado, também pode ser para precisão. Esse aqui também é opcional, se você quiser, certo? De precisão. Então, no básico mesmo, que eu recomendo vocês terem chanfrado, um pincel de sombra, um pincel de sombra que esfuma e um pincel de blush ou um pincel de pó, tanto faz, tá? São esses 4 aqui, são os que eu mais uso. Tá sem falar também do nosso coleguinha língua de gato. Então, são os 5 aqui que eu recomendo vocês terem, certo? Esses 5 aqui são indispensáveis. Esse aqui, ó, do sombra, de esfuma, eu aconselho vocês terem 2, para vocês poderem não perder muito tempo na maquiagem. Mas se vocês não quiserem ter 2 pincéis de sombra, vocês podem fazer isso aqui. Esse aqui é um higienizador de pincel, tá? Ele é feito com um pouco de sabonete bacteriano, certo? Mais a metade do vidro de álcool e o restante de mais ou menos de água, e completa com coloca mais ou menos até aqui na linha linha do vidro de água e completa com o sabonete bacteriano, certo? Você vai agitar para dar aquela misturadinha básica e você vai usar. É bom você colocar sempre mais da metade de álcool, certo? Mais ou menos até completar o vidro de água e colocar o sabão, certo? Sabonete. Você vai dar essa agitada
Por que mais água do que álcool? O álcool ele evapora mais rápido, certo? Então você não vai ficar perdendo tempo em estar limpando o pincel, esperando o pincel secar para você fazer. Na hora que você joga no pincel, na hora que você passa o pincel no algodão para dar aquela limpada, para tirar o excesso da sombra que você acabou de usar, se for uma sombra escura, você dá uns minutinhos e você já pode utilizar o pincel novamente, certo? Se você só tiver um pincel desse aqui na sua mão, tá? Bom, basicamente são esses os pincéis que vocês devem ter e o higienizador, caso vocês só queiram ter esses 5 pincéis com vocês. Ok, meninas? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo, que esses pincéis, eles vendem individual, certo? Esses meus são individuais. Tem os kits também. O que eu estou usando atualmente são os da Macrylan, tá? Que é uma ótima marca, ó. Macrylan. Está pronta a cabeça. Pra variar. Acho que agora que ficou de ponta cabeça, mas enfim. Eles são da Macrylan. Eles têm os preços variados. Eles variam entre 7 a 20 reais, 22, vai depender aí do pincel que você quer. Mas geralmente esses pincéis são baratinhos. Tem um pincel meu que variou. Deixa eu ver qual foi. Esse pincel aqui, ele custou, se eu não me engano, 7 reais. Esse e esse aqui. Os outros foram um pouquinho mais caros. Tem outros tipos de pincéis que vocês também podem estar utilizando, mas para início de bagunça, vocês podem começar com esses 5 que eu mostrei, certo? Ou com os 7 ou com os 9 que vocês acharem melhor. Outro pincel que, antes que eu me esqueça, que vocês têm que ter também em casa, é um pincel escovinha, tá? Que é para vocês alinharem a sobrancelha e, se for o caso, se vocês tiverem prática, cortar o excesso de pelo que estiver passando do desenho dela. Então, esse pincel aqui também é fundamental, eu acho bom vocês terem. Então, no caso, seriam 6 pincéis básicos para vocês terem, certo? É só isso, meninas. Boa noite, né? Já estamos aqui quase tarde, né? Finalzinho da tarde, bom restinho de tarde, bom comecinho de noite para vocês. Qualquer dúvida, comentem no vídeo aqui no Facebook, certo? Que eu não sei se eu vou jogar lá no YouTube. Tô pensando ainda se eu refaço o vídeo e jogo no YouTube. Valeu? Boa noite e tarde para vocês. Até a próxima.